quais foram as mudanças na reforma por incapacidade física com o decreto 10.750 de 21. Essa quem mandou foi o André. Olha, a principal mudança que teve é com relação à idade que vai se ir para a reforma, né? Então, antigamente, ia-se com 56 anos, aplicava-se, né, a regra anterior e hoje vai para 68. Então, essa foi uma das mudanças mais significativas. Mas qual que está sendo o rebu, qual que está sendo a maior discussão com relação a esse decreto 10.750? Porque as pessoas estão sendo chamadas, né, aqueles que estão reformados por incapacidade estão sendo chamados para uma revisão. Então, o que acontece? Você que está aí há mais de 5, 10 anos, reformado por incapacidade, ainda não chegou lá nos 56 anos da lei anterior, onde te dava, né, te dava reserva totalmente garantida, sem rediscussão, você está sendo chamado para uma revisão. Só que o que acontece? A própria lei, o próprio Estatuto Militar, no artigo 112, ele fala o seguinte, que se você já está há mais de 2 anos naquela situação, é como se estabilizasse. Você foi reformado e acabou. Só que o que acontece? Eles estão querendo rever atos realizados. Então, esse decreto, ele diz, e a própria Estatuto Militar fala, que eu posso rever quando eu tirei a reforma. Então, lá, quando eu tirei a reforma, você estava incapacitado ou não, era realmente incapaz, que é importante, né? A gente vai trazer isso numa live específica. Quais são as incapacidades militares, que elas são totalmente diferentes da vida civil, totalmente diferentes. O incapaz para um militar é incapaz para a atividade militar, que precisa de requisitos e específicos da função, né? Então, o que acontece? Você que está sendo chamado e está sendo retirado a sua reforma por incapacidade, está totalmente decisão unilateral, como o doutor acabou de falar, do plano de saúde. Porque precisa-se do contraditório, precisa-se da ampla defesa. Tanto que o processo administrativo traz isso, né? Você será notificado para daí você se defender e, quem sabe, ter uma decisão terminativa, né? Então, até eu peço a você, doutor, que traga para a gente a questão do TCU, né? Que trouxe uma questão muito importante com relação às revisões, né, de aposentadorias. Nós vamos trazer também aqui para vocês, numa próxima live, esse a gente chama de, isso que está acontecendo no Exército, nas Forças Armadas, é o chamado pente fino no regime geral. A gente vai trazer também as pessoas que são no regime geral, informações sobre o pente fino que está acontecendo, situações similares, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade, onde as pessoas estão sendo chamadas para estar verificando, só que há grandes diferenças entre os militares e o regime geral, né? Então, por isso que a gente precisa de uma live específica para que traga todos os detalhes para vocês. É complicado. Esse negócio, deixa eu só colocar aqui para vocês, em relação a esse recurso extraordinário. Então, se é um recurso extraordinário, é lá no Supremo Tribunal Federal, para quem não afeta o direito constitucional e em nome dessas ações, né? É o Sim. Recurso extraordinário 636553 do Rio Grande do Sul, pertinho aí da doutora, né? Que ele fala sobre a questão da possibilidade de mudança tanto pelo Tribunal de Contas da União como também pela própria administração pública. Aqueles que são administrativistas, que já ouviram, ou aquele que já estudou direito administrativo de uma forma ou de outra, deve conhecer a Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo no âmbito da administração federal. Lá no artigo 54, ele cria uma baliza temporal de 5 anos para que a administração pública ela possa rever o seu ato de forma administrativa. Esse recurso extraordinário, ele questionava até qual momento que a administração e o Tribunal de Contas poderiam rever os seus atos em relação à aposentadoria de militares.
né? E a revisão da aposentadoria. E o Supremo Tribunal Federal, vou repetir o número do recurso extraordinário, 636553 do Rio Grande do Sul, estabeleceu um marco temporal de 5 anos. Então, assim, muitas dessas mudanças que estão acontecendo com o decreto 10.750, eu estava falando com a doutora Jennifer, estive aqui ontem, um militar do interior de Minas Gerais ligou aqui no escritório questionando, preocupado, porque ele estava reformado há mais de 5 anos, outros há mais de 7 anos, que estavam sendo chamados para essa revisão estabelecida pelo decreto 10.750, fazendo com que as pessoas estivessem sendo reformando aquela decisão da reforma, ou alterando a reforma. As pessoas que tinham sido reformadas como segundo tenente, passando a segundo sargento ou terceiro sargento, as pessoas que estavam reformadas por incapacidade, que eram oficiais temporários, também tendo a sua revisão alterada, né? Inclusive, eu recomendo que você faça a contratação de um advogado especializado para que te dê suporte nessa situação, tá certo? Algumas ações um pouco vexatórias estão sendo relatadas aqui no escritório, e aí as pessoas têm entrado em contato comigo aqui dizendo que estão sendo tratados de forma vexatória. Então, é interessante você ser acompanhado por um advogado, tá certo? Não perca o seu direito, não perca, não deixe de exercer o seu contraditório e a sua defesa, tá certo? Então, para que você possa preservar. Então, voltando a essa questão que eu estava falando aqui, da decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que você tem no máximo 5 anos para poder rever, a administração rever o seu ato, né? Então, se você está aposentado por reforma, por incapacidade definitiva há mais de 5 anos, então você tem a estabilização, né, dessa situação que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal usou 2 princípios que são muito falados pelo Supremo e até mesmo pelo Tribunal de Contas da União e na jurisprudência brasileira, que é o princípio da segurança legítima, que é o princípio da segurança, perdão, que é o princípio da segurança e o princípio da confiança legítima, né? Esses 2 princípios, o princípio da segurança jurídica, o princípio da confiança legítima, são princípios que estão sendo invocados, que foram invocados tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como também pelo Tribunal de Contas da União, tá certo? Então, se você está tendo sua revisão por incapacidade, aposentadoria por incapacidade total, você não pode deixar prescrever, não pode deixar, porque esse decreto é novo. Então, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles estão fazendo essa revisão agora. As coisas estão acontecendo agora, né? Então, não deixe de contratar o seu advogado, né? Se você tiver alguma pergunta particular, está aí na descrição o telefone da doutora Jennifer, também na descrição está o meu telefone lá, para que você possa fazer alguma pergunta a mais que você tenha tido dúvidas, tá certo? Quer complementar alguma coisa, doutora Jennifer? E apenas para trazer aqui uma situação que é importante eles ficarem atentos, né? Que essa questão de, eu estou há 2 anos reformado, em tese não poderia ser nem convocado para essa revisão, tem essa segurança dos 5 anos, que inclusive o STJ está trazendo, tem esse ARE que está trazendo essa situação dessa segurança, passou-se os 5 anos, já era, a União, Estado não revisou, se vire, né? Literalmente assim falando, né, doutor? Mas, assim, importante é trazer que se você está dentro daqueles 2 anos, você foi chamado para fazer a revisão, passou por nova perícia, por nova junta, foi determinado, não, você ainda permanece, interrompe-se o seu prazo.
Então, digamos que você está 1 ano, você foi chamado, demorou ali 6 meses para acontecer isso. Eu acredito que não vai demorar, porque as pessoas estão sendo chamadas nas suas próprias ONs, né? Então, demorou ali 6 meses, você vai ter mais 1 ano a partir daqueles 6 meses. Então, interrompe-se o prazo, tá? Então, vai começar-se a contar novamente. Então, você não vai ter aquela lambuja do tempo anterior. E isso foi uma alteração no Estatuto do Militar. Artigo 112 traz essa alteração. Então, é importante que vocês fiquem atentos e qualquer dúvida, manda para a gente no WhatsApp. Pode me chamar, pode chamar Dr. Renato, a gente está aqui para esclarecer para vocês, e se você tiver alguma suspensão que seja ocorrida fora desse tempo que a gente passou para você, procure um advogado especialista, porque é totalmente ilegal, um ato unilateral, ilegal, inconstitucional, e todos os in que a gente possa estar mencionando aqui.